gera de valor para o cliente, qual o diferencial pode estragar, parece ser a ruína isso, da sua né, empresa. cara? Eu vou te falar uma coisa que tá na essência também, que a gente teve um problema no Grupo Primo, porque a gente saiu de 5 pessoas para 200 para 300. Sem dúvidas. E aí, uma hora a gente se deparou, a gente falou assim, eu acho que a gente é uma empresa de mídia. Então, já que a gente tem muita mídia, muito engajamento, tudo que a gente anunciar vai dar certo. Vai vender. E a gente começou a desviar o nosso caminho de finanças, que era a nossa essência, começou ajudar. a achar, sem olhar para o público final, que a nossa essência era ser portal e mídia. Assim, a nossa essência é, cara, vou mudar a vida financeira do brasileiro, vou ajudar o brasileiro com dinheiro, beleza? Então, assim, todos os nossos produtos, o nosso ecossistema, ele tem que estar totalmente voltado a isso. Na época, quando a gente não sabia, não tinha percebido isso, a gente achava que a nossa essência era ser mídia. Sim, era ser canal de YouTube, eu falo de CAC zero, né? Se eu vendo isso, eu vendo outra coisa. Se eu vendo conteúdo de educação financeira, eu vendo conteúdo de gestão. Só que a gente começou a perceber que o nosso público, ele compra nossas coisas, mas o que ele confia a vida na gente é na educação financeira. Na sua transformação pessoal. Na transformação patrimonial. Que nem toda a mídia é igual, né? Também. Então a gente começou a ver que o nosso core é mudar e transformar a vida do brasileiro. Então a gente pivotou todas as empresas que não falassem. Gastando dinheiro pra caramba. A gente descobriu, a gente percebeu que a nossa essência estava errado. E a gente pivotou todos os negócios que não é envolvido em finanças e a gente focou em soluções financeiras. Sim. Só tem uma coisa aí que é importantíssimo a gente ter em mente, né, meu? Vocês testaram, experimentaram. Eu não vejo isso, que aqui no Brasil a gente demoniza o fracasso, né, Dani? Fala assim, o cara fracassou. Cara, calma. Tanto que é engraçado que, né, o lexo em inglês de fail não é fracasso, é falha. Então a diferença é brutal, né? Brutal. Uma coisa é eu fracassar, outra coisa é eu falhar. Sim. E eu gosto da ideia em negócios. Eu até fiz um post agora, recentemente, de uma fala do Bezos. Aliás, eu adoro o Jeff Bezos, né? Que ele falou assim: a Amazon é a empresa que mais erra no planeta. Mas é quando a gente acerta. É que mais acerta. Eu tenho um slide que eu mostro todas as falhas da Amazon, cara. Pô, só no Fire, eles perderam 180 milhões de dólares. Que era o celular? 180. Só no Fire, 190, não lembro. Agora, qual que é o ponto, né? Quando eu entendo que esse processo é um processo de experimentação e validação de hipóteses, você vai pivotar, eu consigo entender que eu tenho que mitigar os riscos de um erro que eu não consiga suportar. Beleza, não é isso? A gente conseguia suportar ele. Eu tenho que suportar. Se não for suportável, eu não vou colocar. Se não é pular sem paraquedas no desfiladeiro. Sim. E a partir daí, validar a premissa. Vocês fizeram isso, validou. Deu errado, cara, beleza. O que eu aprendo? Aí você fala, tá, mas onde é o problema pro empreendedor, pro empresário que está nos vendo? Falta esse discernimento às vezes. Sim. Eu entendo a lógica, eu entendo uma outra lógica e vou como se não houvesse amanhã, sem a capacidade e a possibilidade de aprender. Aí pode ser tarde demais, pode não ter validade o que você aprendeu, porque não traz a perspectiva de você mudar e assim por diante. Né? Eu gosto de entender a estratégia como processo de aprendizado. Não, total. E tem umas pesquisas que mostram que empresas que testam mais crescem mais do que empresas que testam menos. E um lance que eu tava pensando, conecta com tudo que vocês falaram sobre essência e tudo mais, tem uma pergunta que esses dias me fizeram que era assim, quando que tu percebeu que a V4 tava dando certo ou ia dar certo? E aí a minha resposta foi, cara, nunca. Eu não acho que ela deu certo. Eu acho que a gente tá acertando mais do que tá errando hoje. Beleza. Mas a gente não tá... Excelente. Porque isso eu acho que leva ao cansaço que o teu... Que não foi o teu voo especificamente, mas que era o lance que a gente falou antes, né? Da pessoa se sentir às vezes cansada e perder a fome. Porque eu acho que a pessoa bota... ela cria uma expectativa que não existe. Que um dia vai ficar fácil. Que um dia ela vai só acertar e ela vai ser o Jeff Bezos. E ela não entende que, cara, não é que o Jeff Bezos só acerta. Ninguém só acerta. Uma empresa que cresce é uma empresa que tá... com saldo positivo. Não é que ela tá com 0 de negativo. Não. Ela tá ganhando mais do que tá perdendo. E o meu trabalho é a paranoia de todo dia saber que essa balança tá em movimento e eu preciso estar jogando mais coisa pro lado positivo, senão a balança vai desequilibrar e vou me ferrar. Sim. Senão isso vai te deixando cada vez mais cansado porque tu acha, cara, tô frustrado. Cara, eu não sou esse case, eu não sou o Grupo Primo, eu não sou... Fica olhando o outro, né?
Porque, cara, se tu olhar pra ontem e tu administrar bem essa balança, tu sempre vai crescer um pouquinho. E aí, conectando ao lance do empresário também, do teu avô, eu acho que a maior parte dos empresários, eles não são empresários, são empreendedores. Eles só criam um negócio pra se dar um emprego, mas eles não criam um negócio para administrar. Você fez um post sobre isso, né? Que é o cara, o cara quer dar um emprego, porque o Brasil é complexo, sempre foi difícil. Meu avô tinha 2 funcionários. Então, o teu avô com 2 funcionários vendendo imóvel, ele era muito mais bem sucedido que boa parte dos pares dele, porque é muito melhor do que os empregos que ele tinha. Sim. O mercado imobiliário, que é um negócio aquecido, né? Só que no mundo de hoje, cada vez mais competitivo, eu entendo que o cara não pode dar esse luxo mais, na maior parte das categorias, porque o teu concorrente não vai ficar falando só, beleza, fica aí com o teu emprego, então ele vai vir pra cima e vai te arrebentar. Então tu precisa entender que, cara, o jogo é um jogo de constantemente se apaixonar pelo teu problema. Até vocês trouxeram o autor do livro aqui, Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então o teu vô, ou quem tá no business de real estate, ele não tá no business de alugar casa, né? Qual que é o real problema? Que ele hoje tem essa solução, mas amanhã ele vai ter que ter outra. Porque ele constantemente precisa entender qual que é a essência e para sempre essa empresa vai buscar resolver esse problema de formas distintas, com recursos distintos. E olha como as coisas mudam, né? Ele me conta histórias assim que ele pegava um prédio onde ele sozinho podia vender o prédio inteiro. Sem exclusividade. Aí hoje você pega, sei lá, um lançamento imobiliário, o cara, você chega lá, né? É um mar de... Primeiro são duas imobiliárias de regra, normalmente a incorporadora já tem imobiliária. Segundo, um mar de gente. Se você é uma imobiliária de bairro e leva o lead, that's it. Você vai vender. Exatamente. É muito interessante isso, né? E acho que a gente tem que só contextualizar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Seu avô é um vencedor. Ponto. Sacou? Eu tô falando... Não, no final... Eu tô falando figurativamente, seu avô, coitado, não tem nada a ver com isso, mas só pra gente entender... O final da história, pra você ver como é vencedor, porque a gente, no final, ele quase tentou afundar com o navio. Eu falei assim, não, a gente não vai afundar com esse navio, não. Bora. Vai vender o restante da carteira e hoje ele ganha um TI lá. Ele ganha... Porque assim, a gente não pode... Eu detesto essa coisa de revisionismo histórico, velho. Eu não, porque nem eu, por exemplo, um cara da minha geração, que pra mim é uma puta referência, é o Jack Welch. O Jack Welch pega a GE, ele decuplica o valor de mercado da GE. Em 2012, a GE foi a maior empresa do planeta. Ele sai da GE, ele faleceu já faz uns anos, né? Faz 10 anos, acho. Ele sai da GE e agora tem um cara que publicou um livro, O Homem que Destruiu o Capitalismo, e é o Jack Welch. Puta sacanagem, cara. Primeiro, o manejo dele nos anos 2000 era Se ele estivesse vivo, se o Steve Jobs estivesse vivo hoje, você acha que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez do jeito que ele fez no passado? Eu não sei, eu não posso julgar. Talvez fizesse seria melhor, né? Não, você concorda, Denner? Agora, o que ele fez, eu posso falar que para aquela época foi muito relevante. Fora que tu não tem toda a informação, né, cara? É o espírito do tempo. Então, ele foi um vencedor e acho que a gente tem que aprender é o que o Denner trouxe como referência. Houve uma evolução no mundo empresarial. Ponto. O contexto Ponto! O contexto não precisa ser, não era tão necessário ter essa versatilidade e dinamismo, porque não havia tanta concorrência. Não tinha. Não havia, o cliente não era tão exigente. Era good enough. E olha que interessante você estar falando, o seu exemplo foi muito bom. Outra coisa do Jeff Bezos que ele fala toda hora, que eu adoro, ele fala assim: toda empresa caminha para a mediocridade. A Amazon caminha para a mediocridade. Qual é a função do líder e do empreendedor? Tirar ela desse curso e gerar um outro ciclo de crescimento. Eu até tenho um slide que eu coloco essa curva sinótica e falo, ó, a sua empresa, ela vai declinar. Qual é a função do líder? Criar uma outra curva aqui. A curva é essa. Só qual que é a curva é essa, sinótica. Qual que é o desafio, Denner? Que aí, porque é tão bonito falar, né? O desafio é o seguinte, quando você cria uma outra curva, você não cria essa curva, o começo dela não é o topo da primeira. Sim, volta. Cara, só deixa eu pegar esse gancho. Não, deixa eu só complementar o que ele tá falando, que é o seguinte. Tem um negócio que você fala no teu livro, inclusive, sobre o que vai de encontro que você falou, que são os motores de crescimento. Isso. Motor 1 e 2 de crescimento. A gente encontrou o nosso. Né? Porque assim, na verdade, quando a gente se estabilizou, a gente veio a gente vem de curso de educação, não sei o que lá, depois, não, vamos pro streaming, porque isso gera equity, beleza. Mas não tem LTV. Como que você vai fazer pro cara ficar... O cara vai ficar 20 anos aprendendo finanças, assinando? Não vai, né? Não vai. Aí a gente colocou a consultoria. Perfeito. E a gestora, com os fundos. Só que aí é o que você falou. Cara, beleza. Motor 2. Se eu vou ganhar aqui... Se é um negócio que é, né? Pro futuro. É o futuro. Então eu gero receita hoje, né? Para manter essas unidades de negócio do futuro aqui. Preciso nutrir.
Só que aí, não é que, tipo assim, elas já começam bombando. Elas começam assim, cara, não, tem zero budget, tem zero time de marketing. Eu sou reconhecido por outra coisa, não por isso. Tem zero branding, tem zero tudo, entendeu? Então a gente tá nesse momento de estruturar, né? Estamos aí no 2º ano de portfólio de grão, né, Kaique? Sim. Cara, tem um detalhe interessante aí sobre isso, até que eu vivenciei essa semana, que eu fui num lugar palestrar, e aí a galera tava falando mal do Thiago. Na mesa comigo. Ah, tá louco. Aí os caras começaram a falar mal. na cabeça. Tá louco, começaram a falar mal de um monte de gente. Casualmente, todos você conhecia, mano. Todos seus amigos. Todos eram seus amigos. Cara, não dá pra falar mal de ninguém. Agora eu vou dar um conselho de vida, gente. Toma cuidado de quem você fala mal. O mundo é pequeno. Não. Mas eu vou ler, o conselho de vida eu falei, cara, ele sabia, no filho sabia que eu tinha relação e eu falei assim, cara, vocês não têm o contexto, não é bem assim como vocês estão pensando. Porque era tipo assim, era uma galera com uma fotografiazinha do que eles estavam falando. Que hoje é ótimo, né, cara? O crítico de Instagram. Só que né, eu acho que isso é perigoso pra pessoa. Porque ela se blinda. Tipo assim, eles estavam criticando. E eu falei, cara, vocês tinham tanto pra aprender com o cara que vocês estão se bloqueando. Aí o cara não aprende, entendeu? Aí eu não aprendo. Pensa comigo, eu falei pros caras, mas os caras não queriam, velho. Pensa que o cara tem o que tem. Tu acha que ele só acerta? Com certeza não, mas a minha vontade de dizer era, pô, tu que é especial, né? Tu que só acerta. Você que é foda. É o famoso você que é foda. Eu vou te falar, eu até falei com o Thiago. Bro, eu quero fazer um vídeo... Quero fazer um vídeo o ano que vem. Eu quero. Quero fazer um vídeo o ano que vem pra postar no canal dele, que é um mais institucional, que é o Grupo Primo 2025, porque o Grupo Primo ele cresceu tanto que as pessoas não sabem o que a gente faz direito. Não tenho dúvidas. No todo. Não tenho dúvidas. E não sabe o quanto que a gente tá grande. Por exemplo, se eu falar que o Grupo Primo hoje tem 650 funcionários, as pessoas não sabem disso. Caramba. Que a gente tem uma universidade, consultoria, mas é um canal? gestora, que a gente tem... Elas só guardam um layoff que aconteceu uns 4 anos atrás. É só isso que elas guardam. Se eu falar que o Thiago nem lança mais curso. A gente tem uma plataforma de finanças, entendeu? Que, tipo assim, a galera fica numa fotografia de 4, 5 anos atrás, tipo assim, pô, mas o Thiago não é vendedor de curso? Não, cara, a gente é vendedor de certificado do MEC, porque a gente tem uma universidade. Você quer trabalhar no mercado financeiro? Cara. Faça aula na Hub. Trabalhe como um profissional. A gente aqui na Portfiel quer te contratar. Estuda na nossa faculdade, a gente te contrata e devolve o seu dinheiro. Mas eu acho, cara, isso é um hack social foda. Tipo, o Fernando, que eu falei que foi um dos canhões que eu tentei trazer pra V4, uma das principais habilidades que ele tem, porque, cara, é uma natureza. A nossa natureza é julgar aquelas pessoas que a gente não se identifica. O preconceito é da natureza da cabeça do ser humano, né? E o Fernando, ele tem o superpoder, eu brinco com ele, que ele ouve qualquer conteúdo, velho. Eu também. Porra, cara, mas tem música difícil, né? Eu vou, mas não faz mal. Aí vem uma reflexão. Eu sei que ele é um cara exigente. Mas, vou falar a verdade, assim, contexto. Eu sei que eu tô errado. Como eu posso, deixa eu falar. Como eu posso fazer uma crítica a alguém ou algo... Sem compreender, né? Sem compreender. E, cara, eu ouço direita, esquerda, meio, do lado, besteira, influencer, tal. Vejo tudo porque... E tem um contexto, né? Quer dizer, o meu papel hoje, né, como... né, conteudista e tal, trazendo conteúdo, estudando conteúdo, a gente vai lançar nosso 10º livro agora, legal, no ano que vem, então a gente tem que estar atento, mas eu tenho que ser agnóstico, cara. Né? E hoje só que aí tem um desafio, né, Kaique, você tá falando, o mundo das redes sociais, ele leva a gente à superficialidade. Sim. Então, quando eu olho o Thiago, eu vou olhar o influencer. Nem isso. Eu vou te falar, quem sabe que ele vende curso eu vou te falar que deve ser uma ínfima minoria. Não, aquele cara é um influencer digital, sabe? Vai ver outra perspectiva. E aí cabe uma reflexão nossa, de todos nós, né? Vou falar para vocês, né? Vocês têm que se posicionar de uma forma distinta. Eu estava agora de manhã num projeto com uma organização bem robusta, que eu vou fazer um projeto, inclusive vai ser no Panamá. Cara, vocês têm que se apropriar desse posicionamento, senão alguém se apropria. Sacou? E aí você vai falar, pô, mas eu sou esse cara, eu não, né? Aquele nem faz isso. Então há um desafio de comunicação, né, que envolve marketing, de como a gente